Fala, minha rapaziada, sejam muito bem-vindos aí a mais um videozinho aqui no canal, nessa quinta-feira, dia 10 de abril de 2025, uma quinta-feira atípica com muitos jogos aqui. Geralmente na quinta-feira diminui um pouquinho ali o volume em relação à quarta-feira. É um aquecimento que a gente faz aqui quinta e sexta para o fim de semana. Mas essa quinta-feira a gente tem muitos jogos aqui, separei bons jogos aqui pra gente falar. Hoje tem Liga Europa também já no mata-mata, hoje tem Libertadores na segunda rodada ainda, Sul-Americana, Série B, então tem bastante jogos aí pra gente falar. Então eu vou falar aqui mais ou menos igual sábado e domingo, um bate-bola aqui mais rápido, não vou ir tanto a fundo assim nas análises, senão a gente fica aqui, o vídeo vai durar meia hora, 40 minutos. Então vou fazer aquele bate-bola que a galera já está acostumada. E quem não me conhece ainda, meu nome é Ramon Oscarino. Então se inscreve no canal que eu estou aqui todos os dias com vocês, deixando os melhores palpites, chips prontas já dos principais jogos de futebol pelo mundo. Então já deixou o like de vocês? Clica aí, ó, deixa o like de vocês, se inscreve no canal e bora para mais um vídeo. Então bora começar aqui por ordem de horário, porque às 16 horas, também é conhecido como 4 horas da tarde, a gente tem 4 jogos lá na Liga Europa, fase de ida das quartas de final já. E eu separei 2 jogos aqui que eu encontrei boas oportunidades. A gente tem bastante números e estatísticas aqui a favor da gente para a gente conseguir trabalhar, conseguir fazer uma tip pronta. Então eu fiz 2 tips prontas aqui e vou compartilhar com vocês aí. O primeiro é o jogo entre Lyon e United. Já falei aqui que é jogo de ida, os 4 jogos são de ida. E o Lyon é um time que eu tenho acompanhado muito, se encaixou aí nessa reta final de temporada. Tem sido um time muito over, ao contrário do Manchester United, que para mim é a maior decepção disparada dos gigantes aí europeus em suas ligas, e mata-mata também. Chegou aí nessas quartas de final da Liga Europa, mas é uma grande decepção, ficou ali do meio para baixo na tabela na Premier League, chegou até a falar de risco de rebaixamento uma época da Premier. Então o Manchester United para mim é a maior decepção aí dos gigantes europeus, que encara aqui o Lyon, que se encaixou. Eu já falei aqui que o Lyon se tornou um time muito over, e eu vou falar aqui depois que se encaixou. Os últimos 10 jogos, o Lyon venceu 8 e perdeu apenas 2. Sendo que uma dessas derrotas aí foi pro PSG. E lá na França, vocês já sabem, né? Todo mundo perde pro PSG, cara. O Textor ainda foi inventar de falar aí que o PSG é um time pequeno, lá de Paris, e pode até sobrar pro Botafogo isso no Super Mundial, que caiu na fase do PSG. Então vamos lá, voltando aos nossos jogos aqui, ó. Lyon, nos últimos 10 jogos, como eu falei para vocês aí, ganhou 8 e perdeu apenas 2 e 1 pro PSG. E olha que eu vou falar aqui os resultados, porque não foram vitórias simples. Ganhou de 4-0, ganhou de 4-1, aí perdeu o PSG de 3-2, ganhou de 2-1, ganhou de 3-1, 2-0, 4-0, 4-2, aí perdeu de 4-2 e ganhou de 2-1. Cara, tem saído muitos gols nos jogos do Lyon. Não espero uma goleada aqui contra o Manchester United, que também, apesar de não viver uma boa fase, é o Manchester, a gente tem que respeitar, né? E tem sido muito under nessa temporada aí, principalmente agora na reta final, que tenta não perder os jogos, tem até jogado bem, vem de um clássico interessante contra o Manchester City. Não vejo jogo fácil para o Lyon aqui, mas eu espero aqui uma boa apresentação do Lyon. Então já tem uma tip pronta aqui para esse jogo e tá na tela para vocês aí, ó. Intervalo entre 2 a 5 gols. Para quem não sabe, a gente precisa que saia 2, 3, 4 ou 5 gols no jogo. Mais de 7 finalizações do Lyon, apesar de ser United do outro lado, achei uma linha muito baixa aqui para finalizações do Lyon. E pro Onana, goleiro do Manchester United, fazer pelo menos uma defesa no jogo, defesa simples, qualquer bola que for no gol e ele defender já conta. Então dá uma odd de 1,61, para mim tem muito valor para esse primeiro jogo. Vou recapitular aqui para vocês, hein? Intervalo entre 2 a 5 gols no jogo inteiro, mais de 7 finalizações do Lyon, e pro Onana, goleiro do Manchester United, fazer pelo menos uma defesa no jogo inteiro, odd 1,61. O outro jogo das 16 horas aqui na Liga Europa é o jogo entre Tottenham ou Spurs, que agora não pode falar só Tottenham, e contra o Frankfurt, lá da Alemanha. Aqui eu espero um jogo bem mais equilibrado, e aqui a gente vai ver mais o cenário da partida. O Tottenham, toda vez que tem uma Liga Europa, Conference League, Champions League nem tanto, porque já é muito para o Tottenham. A Premier League também tem sido muito nos últimos anos, aí, últimas décadas, aí, na verdade. Então, essas oportunidades de Liga Europa é uma chance rara, assim, para o Tottenham, que é um dos gigantes aí europeus que não ganham título há muito tempo. Então o Tottenham deve priorizar esse jogo aí, deve ter um jogo bem equilibrado, porque é contra o Frankfurt, que também tem o time certinho, e aqui a gente vai trabalhar no mercado de gols. Por quê? Eu espero aqui para esse jogo uma boa apresentação do Tottenham,
Mas o Tottenham é o time que não consegue ter consistência, faz muitos gols, mas também toma muitos gols, tem oscilado a temporada inteira. Tudo bem que teve desfalques aí durante boa parte da temporada, mas aqui eu espero gols. Só para vocês terem uma noção aqui, ó, nos últimos 5 jogos do Tottenham em casa e nos últimos 5 jogos do Frankfurt fora de casa, a gente ficou no intervalo entre 1 a 5 gols, que é o que a gente vai buscar aqui nessa partida. Então eu já tenho uma tip pronta para a gente aqui, eu achei uma boa oportunidade, pensando nesse cenário aqui do Tottenham, que é um time over, mas não é confiável, no árbitro que vai apitar a partida, que tem a média baixa de cartões, e na boa apresentação, pelo menos na atitude que o Tottenham vai ter que ter jogando dentro de casa nesse primeiro jogo. Como eu falei para vocês aí no começo, todos são jogos de ida. Então aqui a gente vai esperar a atitude dos times que jogam em casa, porque eles vão precisar fazer o resultado em casa, não podem deixar para resolver fora de casa, que é o caso do Lyon, que a gente pegou mais de 7 finalizações, e aqui a gente vai pegar mais de 9 finalizações do Tottenham. Então assim vai ficar a nossa tip pronta para esse jogo. Intervalo entre 1 a 5 gols, menos de 6 cartões no jogo e mais de 9 finalizações do Tottenham. Aqui também dá uma odd de 1,61. Então eu separei 2 tips prontas aí para essa Liga Europa, quartas de final. 2 odd de 1,61 aí, para mim que tem muito valor. Então, 2 tips prontos para vocês aí, para a gente fechar. Os outros 2 jogos eu vou estar acompanhando aí ao vivo, lá no Mosaico da Cazé TV, que por sinal é muito bom. Todas as vezes que eu postei lá no Instagram, a galera mandou recado, mandou mensagem perguntando aonde que eu estava conseguindo ver 4 jogos ao vivo. E eles estão com esse mosaico aí da Liga Europa, passando 4 jogos ao mesmo tempo. Então, para quem gosta de apostar, quem gosta de acompanhar os jogos, é muito bom. Provavelmente vai rolar também nesses jogos de quartas de final aí, e eu vou estar ligado. E qualquer oportunidade que eu tiver nos outros 2 jogos, ou mesmo nesses 2 jogos que eu falei para vocês aí, mas em outro mercado, tanto de cartões ou escanteios, eu vou estar compartilhando lá no grupo Free. Então você que não está fazendo parte ainda, o link está na descrição aí. É 100% gratuito, não precisa pagar absolutamente nada. Então é só clicar no link que está na descrição aí e fazer parte. E qualquer oportunidade nessa Liga Europa, eu vou estar compartilhando lá. Agora vamos falar aqui de Libertadores da América. Separei 2 jogos aqui, 7 horas para a gente falar, com um cenário um pouco parecido. O jogo do Inter um pouco mais equilibrado aqui. Inter e Atlético Nacional jogando no Beira-Rio. Atlético Nacional largou muito bem nessa Libertadores, ganhando de 3-0 do Nacional. Esse grupo aí é um pouco confuso, porque a gente tem Internacional, Atlético Nacional da Colômbia, Nacional do Uruguai. Então a gente vai fazer um pouco de confusão aí com os nomes, mas hoje é Internacional jogando no Beira-Rio, Internacional nosso aqui do Brasil, Internacional de Porto Alegre, contra o Atlético Nacional da Colômbia. Atlético Nacional ganhou do Nacional na estreia por 3-0. Eu assisti o VT desse jogo aqui e foi muito mais pela fragilidade do Nacional, que não está com um elenco bom, não está com um time bom para essa Libertadores, e o Atlético Nacional foi lá e aproveitou. Só que o Inter aqui jogando no Beira-Rio tá muito forte, cara. Tem um trabalho aí desde o ano passado com o Roger, e o Inter não perde desde o ano passado. 2025 vem atropelando todo mundo, estreou bem contra o Flamengo no Maracanã, conseguiu um empate 1-1, depois ganhou do Cruzeiro no Beira-Rio. Então o Inter vem muito bem aí com o Roger Machado, com esse trabalho do Roger Machado, foi campeão gaúcho, e mesmo com a estreia do Atlético Nacional ganhando de 3-0, aqui eu vejo favoritismo todo por parte do Internacional jogando no Beira-Rio. Nesse momento está pagando 1,50 pela vitória do Inter. Não gosto de pegar, porque o Atlético Nacional também não é um time assim que a gente pode menosprezar. Então o mais indicado que eu vou fazer aqui para esse jogo é esperar o jogo começar e o Inter bem no jogo, conseguindo chegar no ataque, finalizar, conseguir bastante finalizações ali, chegar a 1,60, eu vou estar pegando essa vitória do Inter aí. Então o Internacional de Porto Alegre contra o Atlético Nacional da Colômbia, no Beira-Rio, 7 horas. Se o Inter começar o jogo bem, conseguindo finalizar, é vitória internacional a partir de 1,60 a 1,70. Outro jogo bem parecido aqui também na Libertadores é o jogo entre Racing e Bucaramanga, um dos times mais fracos aí da Libertadores. O Racing joga em casa, é certinho, ganhou aí a Recopa em cima do Botafogo. Não gosto de ficar falando isso, mas infelizmente a gente tem que falar, é o meu trabalho aqui, a gente trabalha com estatísticas, com números e com conhecimento nosso aí. A gente acabou vendo os jogos do Racing em Botafogo, a gente viu alguns jogos do Racing aí também no Campeonato Argentino. O Racing estreou na Libertadores goleando o Fortaleza no Castelão, que é muito difícil. Então tem um time muito bem treinado. Acho que o Racing ganha esse jogo aqui até com certa facilidade, muito mais do que o Internacional no Beira-Rio, por causa do adversário aqui. Só que no momento está pagando 1,36 a vitória do Racing. Não dá pra gente pegar agora. O que pode fazer aqui é a gente botar num bingo aí, se você quiser fazer um bilhete,
bilhete, um bingo aí estiver montando, pode botar essa vitória do Racing aqui. Agora, individualmente, eu prefiro pegar essa vitória do Racing aqui no ao vivo, talvez ali no meio do primeiro tempo, lá para o final do primeiro tempo. Se o Racing não tiver aberto o placar ainda, a gente consegue pegar aí a no mínimo 1,60 essa odd para a vitória do Racing. Se o Racing sair atrás do placar, o que eu acho muito difícil, a gente pode estar pegando uma dupla chance aí também, que eu acho muito difícil o Racing perder esse jogo aqui jogando na Argentina. E mais um joguinho aqui para a gente fechar a Libertadores. Só que 9h30 a gente tem o São Paulo jogando no Morumbi contra o Aliança Lima do Peru. Tudo bem, o Aliança Lima eliminou o Boca na pré-Libertadores, mas aqui é o São Paulo jogando no Morumbi. E depois que o Zubeldia deu uma balançada no cargo, parece que ele acordou lá, o time abraçou ele, tanto que o Alisson na vitória contra o Tadieres fez o gol e foi lá abraçar ele. Todos os jogadores foram lá abraçar o Zubeldia. Então parece que deu uma chacoalhada aqui. Aí eles estrearam no Brasileirão com 0-0 diante do Sport, mas porque o Caleri acabou perdendo o pênalti, isolou o pênalti, e aí acabaram empatando. E logo depois pegaram o Galo lá também, que é um jogo muito difícil, a gente sabe disso, jogar contra o Galo em BH. Eles conseguiram segurar o empate lá também e estrearam com vitória contra o Tadieres, como eu falei aqui para vocês, gol do Alisson, 1-0, gol no final, vitória importante do São Paulo, que veio para dar moral, e agora jogando em casa contra a Aliança do Peru. Não vejo outra opção aqui pra gente, a não ser vitória do São Paulo, que agora tá pagando 1,40. Acho muito justo essa odd de 1,40 aí pela vitória do São Paulo. Então, por isso mesmo, acho que no primeiro tempo a gente ainda consegue pegar uma odd de 1,60, 1,70 na vitória do São Paulo aqui contra o Aliança do Peru, jogando no Morumbi. Agora vamos de Sul-Americana, porque 7 horas já tem um jogo aqui, já tem brasileiro em ação. Eu tenho uma tip pronta aqui pra gente também. Na verdade, a única tip pronta que eu tenho para essa Sul-Americana aqui, a gente tem o jogo entre Defensa e Justiça contra o Vitória da Bahia. Defensa e Justiça que não é nada demais, não vem de uma sequência boa aqui. Últimos 5 jogos, ganhou 1, perdeu 3, empatou 1. Na Sul-Americana, empatou de 0-0 na estreia da Sul-Americana. Vitória também, que depois de vir numa sequência muito boa desde o ano passado com o Thiago Carpini, começou muito mal aí o Brasileirão e a Sul-Americana, empatou em 1-1 jogando em casa contra a Universidade Católica. No Brasileiro, começou perdendo para o Juventude lá no Alfredo Jaconi, 2-0. Perdeu em casa para o Flamengo, tudo bem que o Flamengo é superior, mas acabou perdendo em casa também. Então vem de últimos 5 jogos aí, 2 derrotas, 3 empates. Mas a gente sabe que o Vitória não tem um time tão ruim assim, tanto que estava com uma sequência boa, tem boas peças. Eu nem duvido nada do Vitória arrancar um pontinho lá do Defensa e Justiça na Argentina, que também, como eu falei para vocês, não é grandes coisas. Mas aqui eu separei já uma tip pronta e não é resultado nem a favor do Defensa e Justiça, que eu não confio, e nem do Vitória também, que apesar de ser um time bom, que eu gosto desse time do Vitória, eu gosto do Mateuzinho no meio campo, o Janderson, que era do Botafogo, tá jogando muito bem lá no Vitória também, tem o Baralhas também no meio campo. Então o Vitória tem um time muito bom, muito certinho, que não começou bem, mas não duvido nada do Vitória conseguir pelo menos arrancar um pontinho lá. Mas aqui, como não dá para confiar nem no Vitória nesse momento, que eu sempre respeito e falo para vocês aqui, que eu respeito o momento das equipes, como não dá para confiar nem na Vitória nesse momento e nem no Defensa e Justiça, a gente vai pegar um intervalo entre 1 a 4 gols e mais de 3 cartões no jogo. Além de ser um Brasil-Argentina, um confronto Brasil-Argentina que sempre é pegado, sempre de muitos cartões, o árbitro que vai apitar hoje tem a média alta de cartões. Então essa odd vai ficar 1,65. Para mim tem muito valor aí na Sul-Americana, Defensa e Justiça e Vitória. Repetindo e deixando na tela para vocês aí já, só vocês copiarem e colarem, intervalo entre 1 a 4 gols e mais de 3 cartões no jogo, odd 1,65. 9h30 tem 2 jogos aqui que eu vou até falar logo dos 2 de uma vez para vocês, que é o jogo do Galo contra o Deportes Iquique e Fluminense contra Gualberto Villarroel. Vocês já ouviram falar nesse time aí? A Sul-Americana, eu volto a falar aqui, cara, tem uns times muito bizarros aqui, cara. Fluminense, muitos torcedores do Fluminense devem ir para o Maracanã assistir esse jogo e nem sabe direito o nome do adversário, cara. A Sul-Americana, se não fosse os times brasileiros aqui, o nível ia ser mais bizarro do que já é. Então aqui não tem muito o que a gente fazer, né, cara? É vitória do Galo contra o Deportes Iquique e vitória do Fluminense contra o Gualberto Villarroel. E eu não vou mentir para vocês aqui, eu sempre sou super transparente aqui com vocês. Cara, não acompanho esse adversário do Fluminense, não paro para ver um jogo desse time aqui. Só conheço o Fluminense, inclusive estava lá no jogo do Fluminense contra o Red Bull Bragantino, na estreia do Renato Gaúcho. Eu gosto de estar no estádio. Ali eu acho que eu consigo mais conhecimento vendo ali ao vivo no estádio do que da televisão. Apesar de não fazer assim tanta diferença, mas tem muita coisa que a gente vê no estádio, a gente não consegue ver na televisão.
tática, por exemplo, o jeito de algum jogador jogar, do técnico ali, de se comportar. Então, para esse Fluminense aqui e Galo, vocês podem até colocar num bingo aí. Acho que nem para colocar no bingo, cara. Tá pagando menos de 1,10 a vitória do Fluminense aqui. É uma odd justa, apesar de ser uma odd bizarra, é uma odd justa. Do Galo tá pagando aqui 1,18, 1,20 também. Então, o máximo que dá pra gente fazer aí é colocar no bingo nesses dois jogos. Então, esses dois jogos aí de 9,5 é vitória do Galo, vitória do Fluminense, mas infelizmente não tem nem como a gente pegar uma pré-live e até no ao vivo também, que eu falo aqui, pra gente sempre esperar para ver se consegue pegar uma odd 1,60. Esses dois jogos aqui vai ser muito difícil a gente conseguir pegar uma odd 1,60 ou 1,70 aí na vitória desses dois aqui na Sul-Americana. E para fechar, a gente tem dois jogos aqui na Série B. A gente tem Atlético Paranaense e Criciúma. Eu gosto de gols aqui para esse jogo, tá? Atlético Paranaense jogando em casa e o Criciúma, que mesmo jogando fora de casa, é um time que sabe fazer gols, também toma muitos gols aqui, tomou a virada na estreia do Brasileirão da Série B. A gente pegou o green aí nesse jogo. E o Atlético Paranaense, apesar de estar muito mal, é forte jogando em casa, lá no seu tapetinho lá da Arena da Baixada, da Liga Arena. Então eu espero gols aqui. Vou acompanhar esse jogo aqui, vou tentar pegar um over 1,5 aqui no ao vivo. E o outro jogo aqui é Cuiabá e Avaí. Esse jogo aí, para mim, já é de muito mais difícil análise, apenas a segunda rodada. Avaí é um time que oscila muito. Eu tenho que ver também como que está sendo o Cuiabá jogando em casa nessa Série B. Então, conforme for passando as rodadas aí da Série B, da Série A também, a gente vai conhecendo melhor aí o comportamento de cada equipe jogando fora, jogando dentro de casa. Então, esse jogo entre Cuiabá e Avaí, eu prefiro ficar de fora. E repito aqui, qualquer oportunidade vou mandar lá no meu grupo free. Então, se você não está fazendo parte ainda, o link está na descrição. E agora, para fechar, eu deixo aquele bilhetinho para vocês aí que eu sempre deixo no final do vídeo. Espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo. Amanhã estarei aqui de volta. Você que não é inscrito no canal, se inscreve aí para vocês pegarem as chips assim que sair o vídeo aqui, para não pegarem a odd derretida. Espero que vocês tenham gostado e que façam bom proveito aí das chips, dos palpites. E é isso. Fiquem com Deus. Boas apostas para geral nessa quinta-feira e amanhã está de volta.